Em acostamentos solitários e rodovias de terra, o homem de azul costuma fazer caminhadas. Um coração frio, um olhar negro e um sorriso malicioso para te levar para baixo quando sua hora chegar. Franklin sempre gostava de lembrar as pessoas para não chamá-lo de Franklin. Não é assim, mano, ele dizia. Assim era como seus pais o chamavam. Apenas o chame de Frank. Ele se inclinava para bem perto enquanto dizia isso, deixando aparente que já estava bêbado naquela noite. O grande Johnny Walker Halliwell é o dono do bar que ele frequentara e só observava de longe. Pode-se dizer que ele não gostava de ter que ficar ouvindo as coisas que Frank dizia quando estava bêbado. Frank vinha e bebia coisas baratas e nunca deixava gorjetas. Das 9 da noite até a meia-noite, Frank dominaria seu cantinho do bar com aquela conversa sem parar. Esportes, política, religião, isso não importava. Sua boca falava incessantemente. Agora veja, é exatamente isso que eu tenho tentando te explicar a noite toda. Frank bateu na mesa algumas vezes com a mão, um som que irritara Johnny até o final da noite. A vítima de Frank, nessa noite, era Joey Smith, o único homem que teve a infelicidade de estar sentado perto de Frank. Joey olhava para um lado, para o outro, esperando que alguém pudesse salvá-lo dessa conversa de bêbado. Só Johnny estava no balcão e ele não queria acabar ouvindo Frank a noite toda. Frank jogou para dentro um último gole de bebida, dando a Joey a fuga que ele precisava para sair de lá. Joey se afastou e entrou rapidamente no banheiro. Frank olhou em volta depois que terminou a bebida e, voltando a olhar para o bar, fez um sinal para mais uma bebida ao grande Johnny. Johnny se aproximou e olhou para baixo a Frank. Você já bebeu o suficiente por essa noite, Frank. Eu quero que você saia do meu bar. Frank se endireitou e deu um olhar de bêbado indignado por injustiça. Mas não era exatamente a primeira vez que isso acontecia. Tá bem. Eu já estava indo para casa mesmo de qualquer maneira. A mão dele caiu no bolso e Johnny ouviu um som de moedas e chaves. Chame o táxi, Frank. Você não pode dirigir nesse estado. Frank girou nos calcanhares e disse, quase pulando para o outro lado do balcão. Você deveria ter pensado nisso antes de me mandar embora, ok? Ele saiu do bar, batendo a porta atrás dele. Johnny suspirou e voltou ao trabalho. Não era mais problema dele. Frank conseguiu ligar o carro e saiu do estacionamento, fazendo isso com muito cuidado, mas ainda quase acertando outro carro. Ele girou a roda bruscamente para a direita e conseguiu evitar a colisão, seguindo seu caminho para a estrada. O caminho estava mais ou menos deserto nessa área naquela hora. Frank se inclinou sobre o volante e espiou pelo para-brisa, mantendo seus olhos fixos na estrada com uma precisão de navalha. Seus olhos se fixaram no asfalto escuro enquanto se movia lentamente para fora da pista, no encostamento. E depois virou o carro com tudo. O carro de Frank saltou quando o carro balançou sobre duas rodas da direita, levantando do cascalho. Os faróis pegaram um flash rápido de algo de azul bem na frente dele. Frank afundou o pé no freio e sentiu o baque. Quando o carro parou agora, os faróis brilharam distraidamente na escuridão. Frank, sentado no banco, com medo penetrado pelo estupor induzido pelo álcool. Um homem estava deitado na grama a uns 3 metros do para-choque dianteiro. O coração de Frank começou a bater em seu peito. Ele atingiu o cara? Ele deveria ir verificar ele. Frank conseguiu abrir a porta depois de algumas tentativas e deixou o carro ligado para verificar o homem vestido de azul na estrada. Mas quando Frank chegou lá, o homem já estava de pé e se afastando dele, os faróis iluminando suas costas. Frank sentiu um alívio inundá-lo. Não havia nem manchas de grama na jaqueta do homem. Hey, cara! Hey, você tá bem? Eu acertei você? Sem resposta. Frank correu atrás dele. Hey, eu te machuquei?
Porque eu não quis, eu tomei alguma cerveja, você sabe, eu não queria acertar você. Você está bem ou precisa ir ao hospital? Frank agarrou o homem pelos ombros com as duas mãos e girou ao redor do homem de azul. Olhos negros. Frank soltou o homem de azul e olhou para as próprias mãos. Ele gritou. Ele recuou e caiu sobre os dois pés, chutando e se afastando do homem de azul, que apenas observava Frank, sorrindo, seus dentes brilhando nos faróis. Frank conseguiu se levantar e correu, abandonando o carro ao lado da estrada, as luzes ainda iluminando o homem de azul. Frank enfiou as mãos nas axilas e continuou correndo e não parou até chegar em casa. Ele chutou a própria porta. Ele ofegou e olhou ao redor da casa. O suor escorria pelo seu rosto e seu coração era uma britadeira. Ele ignorou tudo. Ele precisava ficar limpo. Ele tinha que lavar as mãos e ficar limpo. Ele precisava de água quente. Tinha que limpar suas mãos, esterilizá-las, limpá-las. Ele entrou em sua cozinha e se abaixou para torcer um dos armários. Puxou uma panela. Ele rapidamente encheu com água e jogou no fogão, acendendo o fogo mais alto. Ele observou as bobinas no metal começarem a brilhar e a água a borbulhar por sua vez. Ele esperou até que a água chegasse ao ponto de fervura, e então enfiou as mãos. Elas ficaram vermelhas e empolaram imediatamente sob a água, mas Frank não dizia nada. Apenas sorriu. Um sorriso vazio e fervura nas mãos. O sorriso desapareceu e transformou-se em um grunhido. Ele não estava limpo. Ele tinha que ficar limpo. Ele jogou a água do fogão e colocou a mão diretamente no fogo. O vapor subiu de suas mãos e ele a ouviu a estalar e chiar. Ele começou a sorrir de novo. Mas isso também desapareceu. Ele tirou suas mãos, que foram carbonizadas. Áreas de fumaça ainda queimando na forma de suas mãos. Ele olhou para suas mãos arruinadas, a carne ainda estalando e queimando. Não era o suficiente. Ainda estava sujo. Ainda não estavam limpas. Ele segurou as mãos do corpo como se fossem animais mortos e tentou pensar. Ele se iluminou e saiu para a garagem. Chutou as coisas, jogou as coisas de lado, enfureceu-se até encontrá-lo. A lata de gasolina para o cortador de grama. Foi difícil, mas ele finalmente conseguiu abrir e despejar uma quantidade generosa de gasolina em cada mão. Ele ficou lá, com as mãos pingando e ardendo em gasolina, e percebeu que ainda não tinha como acendê-las. Ele começou a bater os punhos contra as paredes, e então parou em um sorriso que iluminou seu rosto. Ele correu de volta para a churrasqueira e encontrou um isqueiro pequeno. Ele lutou por ele, agarrou e começou a clicar enquanto apontava para a mão esquerda. Houve uma gota de faísca e, de repente, ambas as mãos estavam queimando intensamente. Frank sorriu. Isso seria melhor. Suas mãos estavam limpas agora. Um ano depois, Frank sentou-se no fundo do bar, sem falar com ninguém. Ele usou um dos ganchos para puxar um copo para perto dele e depois bebeu o whisky Hoggett com um canudo. Era assim que ele bebia seu álcool agora. Johnny olhou para Frank e se perguntou o que aconteceu com ele naquela noite que ele saiu do bar. Ele perguntou a Franklin, mas Franklin não falava mais. Nenhuma palavra. Se ele queria uma bebida, ele apontava. Sem mais assunto de política, religião ou futebol. Apenas o silêncio. Ninguém sabia porque ele queimou suas próprias mãos. Aconteceu do nada. Johnny deu os ombros. É assim que as pessoas são algumas vezes.